brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor. Aleluia. Aleluia. Se você quer resplandecer esse amor, aplauda o Senhor mais uma vez. Aplauda com força, com alegria. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Que bom estar aqui, eu estou muito animado, irmãos. Acho que está um pouco alto o meu microfone. Você pode tirar um pouquinho aí? Obrigado, Denis. Eu estou muito animado para compartilhar com você a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Mas antes eu queria falar um assunto muito importante também. Que está aberto, de maneira definitiva, a temporada de piadinhas de pastor sobre frio, né? Você não sabe a luta, né? A gente fica cavando aqui, dizendo, você está com frio, né? Não sei o quê. Quem está com frio, diga amém. Né? Aquela coisa toda. Faz parte, né? Faz parte de ser pastor em Curitiba, né? Mas eu creio que há um calor, há um ambiente de graça, de favor de Deus aqui entre nós essa noite. E eu quero convidar você a acompanhar comigo um texto da Palavra de Deus, que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Amém? Amém? Glória a Deus. Você está com frio? Está congelado aí? Aleluia. Vamos se aquecer no Senhor, amém? A palavra de Deus diz assim: depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Queridos, o Senhor está falando conosco nesses dias, como eu já falei na semana retrasada. Sinto Deus nos despertando, nos renovando o amor, a paixão por ser igreja, e não apenas uma paixão afetuosa, uma paixão, né, passional, para ser redundante, né, paixão passional, mas uma paixão com entendimento, a partir de um entendimento, de uma revelação do que significa, na vera, ser parte da igreja de Cristo, ser parte desse corpo, e que essa paixão seja aumentada, ela seja ampliada a partir de um entendimento daquilo que o Senhor nos chamou para viver. E enquanto eu tenho meditado esses dias sobre essas coisas, o Senhor me trouxe ao coração isso, a nossa vocação. Inclusive foi o último tópico da palavra que nós compartilhamos na semana retrasada, que falava sobre a nossa tão grande perdição, mas também da nossa tão grande salvação em Cristo, da nossa herança, tão grande herança, e por último, nós falamos sobre a nossa tão grande vocação, o chamado de Deus para nos incluir em algo maior do que nós, o chamado de Deus para fazermos parte de algo extraordinário, né, de um lugar, de uma assembleia extraordinária que é a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre como opera, como funciona na prática essa vocação de sermos parte do corpo de Cristo. Como isso acontece? Então você já deve ter percebido, de maneira direta ou indireta, que o Evangelho é essencialmente relacional. Diga relacional. Não há maneira de vivermos a nossa fé, a fé cristã, né, vivemos a mensagem do Evangelho de maneira completamente isolada. Ainda que a nossa responsabilidade seja pessoal,
a nossa vivência da fé, ela é sempre interpessoal, ela é sempre relacional, amém? Aleluia, glória a Deus. Dá uns gritos aqui, essa é a técnica do Levi. Se eu ver alguém dormindo, eu grito. Quando eu der um grito aqui, todo mundo vai ficar olhando de canto de olho assim, para ver quem está dormindo. Brincadeira, amém? Mas nossa fé chamada, esse nosso chamado, ele é essencialmente relacional, né? Muitas vezes a gente ouve essa frase, um jargão dizendo assim, não é a placa da igreja que nos salva, né? Igreja nenhuma salva ninguém. De certa forma é verdade mesmo, né? Nenhuma instituição ou denominação pode trazer salvação. Se de fato nós não somos salvos pela igreja, uma verdade também é inegável. Nós somos salvos para a igreja. Amém? É um momento que você deve dar um glória a Deus. Nós somos salvos para a igreja. Isso aqui é parte das mensagens de inverno. Tá bom? Dá um glória a Deus aí que você acorda. Amém? Então, nós somos salvos para a igreja, nós somos salvos para este lugar de comunhão. Então, não existe, se você está chegando aqui há pouco, há médio ou há muito tempo, eu quero te informar que Deus te trouxe para cá para viver algo que tem a ver com conexão, com pessoas, com relacionamento, com envolvimento, com dar e receber, com caminhar junto, com compartilhar o pão, né? Nós precisamos entender isso. Amém? Aleluia. Eu queria falar algo a respeito dessa vocação, né, dessa característica dessa vocação então relacional. Apesar de hoje nós sermos, né, mais conhecidos como cristãos, né, essa palavra cristão ela se originou a partir de um apelido jocoso, assim, desdenhoso, que faziam a respeito dos seguidores de Jesus, porque eles seguiam a Cristo, falavam sobre Cristo, Cristo era o centro da vida deles, Cristo era tudo, então começaram a falar assim, esses cristãos, não era algo como hoje, que é um termo assim até pomposo, cristão, mas apesar de a gente ser conhecido até hoje como cristão, talvez você colocou lá na resposta do censo, qual era a sua religião, tinha lá várias opções, você deve ter marcado lá cristão, agora acho que tem, né, subclasses ali, evangélico, católico, né, cristão praticante, não praticante, acredita, Alex? Tem essa categoria agora, cristão não praticante. Deixa eu dizer isso para você, não existe isso. Não tem como ser cristão não praticante, né? Então, apesar disso, de ter essa designação, a palavra cristão, ela só tem 3 ocorrências na Bíblia, né? Uma está lá em Atos, no capítulo 11, acho que, se não me engano, fala sobre Antioquia, onde primeiramente foram chamados como cristãos, em Atos 26 e também na primeira epístola de Pedro. Só 3 citações apenas. E como essas pessoas eram chamadas? Como esses primeiros seguidores de Jesus, então, eram definidos, conhecidos, identificados? Presta atenção. Eles eram conhecidos como discípulos, diga discípulos. E aí a gente vai falar um pouco a respeito disso, porque se a nossa vocação é relacional, a palavra discípulo, ela tem tudo a ver com o que Deus nos chamou para ser e fazer. No texto que nós lemos, o texto diz que Jesus subiu ao monte, depois de um tempo, ele subiu ao monte e ele, em seguida, chamou para junto de si, diga junto de si, 12, aos quais ele designou como apóstolo, e aí o texto diz assim, para estarem com ele e os enviar a pregar. 2 coisas que estão profundamente conectadas, mas a primeira, a prioridade é para estarem com ele, conviverem com eles. Por quê? Porque o discípulo não é apenas um estudioso, apesar de o estudo, o aprendizado ser parte essencial, parte profunda do discipulado, mas discípulo é alguém que caminha junto, João. Alguém que caminha perto, alguém que convive com o seu mestre. Os discípulos, tanto dos mestres judaicos, quanto dos filósofos gregos, que também tinham discípulos, eles deixavam as suas famílias, suas casas, e iam viver,
com os seus mestres. Ali eles conviviam, dormia, acordava, tarefas domésticas, né, naquela época onde tudo era plantio, a comida, fazer a comida, tirar a água do poço, eles estavam o tempo todo juntos. Então a palavra discípulo tem tudo a ver com essa nossa vocação relacional. E todos nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Não tem como ser um discípulo não praticante. Ser discípulo essencialmente é praticar. Ser discípulo é imitar. Ser discípulo é querer ser como. Amém? Então, Jesus chamou esses 12 para junto de si, para estarem com Ele. Para estar com Ele. Então, às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas eu estou novo aqui no pedaço, eu estou aprendendo aqui a linguagem, as bases, os fundamentos dessa fé, mas eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. Então eu estou te dizendo hoje, a tua vocação é relacional. E primeiramente, relacional com quem? Com Jesus. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Nós não carregamos apenas um conjunto de crenças religiosas, princípios, nós carregamos uma mensagem a respeito de uma pessoa com quem nós convivemos, com quem nós caminhamos, com quem nós queremos nos parecer. Então isso é ser discípulo. Ser discípulo é querer estar perto. Isso desmantela muitas coisas, muitas dúvidas. Porque ser discípulo não é alcançar um status para estar perto. Não é alcançar um nível de conhecimento, ou de mérito, ou de virtude para poder estar perto. É o contrário. É a gente ficar perto, é a gente conviver, para que nessa convivência a gente adquira virtude, adquira conhecimento, e receba transformação do nosso coração. E muita gente que chega à nova igreja, e é natural isso, né? As pessoas trazem essa mentalidade dizendo assim, uau, eu tenho tanta coisa para mudar, eu tenho tanta coisa para melhorar, então a gente convida para alguma coisa, acho que eu não vou ainda, não vou me envolver tanto, porque eu ainda tenho muitos problemas na minha vida. Você percebe? Essa é uma mentalidade, eu preciso me qualificar primeiro, para então poder me relacionar. Mas o Evangelho chama a gente a nos relacionarmos primeiro, para aí ser qualificados. Olha, isso é libertador, gente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Todos nós somos desqualificados por natureza, né? Não existe qualificação na gente, não existe um mérito que nos habilite para falar, não, eu posso agora fazer parte desse corpo, porque agora eu fiz por merecer. Não, Deus nos chama a nos relacionar com Ele. Mas Ele também nos chama a se relacionar uns com os outros. Essa vocação relacional, ela é vertical, mas também é horizontal, ou seja, é com Deus, é caminhar com Deus, é conhecer e ser conhecido. Eu contei de manhã, eu estava mais emocionado, talvez agora não seja tão impactante assim, mas eu contei de manhã uma experiência que eu tive essa semana com Jesus. Eu estava vivendo assim um momento meio angustiante, indo atender uma situação também nada agradável, que eu não gostaria de estar. No meio disso tudo ainda, meu carro estragou, tive que pegar um Uber, e no meio do caminho, indo para lá, eu falei assim, eu vou orar aqui, e eu não consegui orar. Uau, que escândalo. O pastor não conseguiu orar. Né? Aí eu não estava assim conseguindo, sabe, elaborar aqui as frases na minha mente. Então comecei a orar em línguas. Fui orando em línguas, e até que eu cheguei no local onde eu ia e fiquei um tempo lá. E na volta, enquanto eu estava voltando, aí eu tentei de novo orar e consegui orar. Enquanto eu comecei a orar, o Espírito Santo veio e me abraçou de uma maneira profunda, trouxe um conforto ao meu coração, de um jeito muito especial e específico. Ele começou a dizer para mim que
através de um texto bíblico, quando Paulo diz na carta aos Coríntios, quando ele diz assim: agora nós conhecemos em parte, profetizamos em parte, né? Ele diz assim: mas haverá um dia em que nós conheceremos, assim como nós somos conhecidos por Ele. Eu falei: uau, Espírito Santo, por que você está falando isso comigo? E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, dizendo: você é plenamente conhecido, eu te conheço. E aí ele falou assim: existe uma diferença entre você saber que é amado e você saber que é amado e plenamente conhecido. Porque sabermos que somos amados por Deus ainda pode ser um conceito teológico na nossa cabeça. Mas quando você se sente, se sabe plenamente conhecido e amado, isso se torna uma experiência na sua vida. Isso se torna um abraço, um conforto. E eu nem sei por que eu comecei a contar isso. Me ajuda, Levi, por que eu falei esse assunto? Jesus sabe. Amém? É relacional. Esse relacionamento com Deus que fala, é isso, lembrei. É um Deus que fala, é um Deus que conhece a gente. Depois o Senhor começou a trazer vários textos à minha cabeça sobre isso, que nós somos plenamente conhecidos. Aí tem um outro texto que diz assim: existe esse fundamento, esse pleno fundamento, que Deus conhece os que são seus. Uau! Você quer ser conhecido por Deus? Você quer ser conhecido por Deus? E a palavra conhecimento na Bíblia, ela é muito abrangente. Ela é muito mais abrangente do que na nossa língua, porque na nossa língua o conhecimento tem a ver com informações sobre um discernimento, um certo nível de informação, de conhecimento, de experiência que a gente tem com alguém ou com alguma coisa. Mas na Bíblia a palavra conhecimento, ela fala sobre a atitude de entrelaçar-se com, de se misturar, de tocar, inclusive é uma palavra que é usada para designar a relação íntima e sexual de um casal. É por isso que na Bíblia fala assim: e Adão conheceu Eva, e fulano conheceu a sua esposa. Fala que eles tiveram essa intimidade, esse relacionamento íntimo. É um nível profundo de conexão. Então, quando a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus, o Deus onisciente, que sabe todas as coisas, escolheu limitar o seu conhecimento sobre nós ao nível de intimidade e de interação que a gente escolhe ter com Ele. É relacional. Então a gente precisa entender isso. E qual o caminho, qual que é a estratégia de Deus, qual que é a forma, qual que é o modo operandis, né? Desse relacionamento, dessa vocação relacional dentro do corpo de Cristo. Eu quero ler mais um texto bíblico com você. Se você quiser abrir, está em Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 19 ao 20. Vou abrir numa outra versão aqui também. A palavra de Deus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, desculpa, vou começar de novo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Gente, esse texto é Jesus falando com os discípulos depois da sua ressurreição.
Jesus já tinha sido crucificado, morto, já tinha ressuscitado, então ele aparece aos seus discípulos, ele se manifesta a eles e ele diz isso: querido, pensa agora comigo aqui, olha para mim, olha nos meus olhos agora, né? E pensa e responde essa pergunta. Você imagina que você está ouvindo alguém que ressuscitou dos mortos, apareceu para você, entrou dentro de uma sala fechada, alguém que você já tinha visto realizar milagres, ressuscitar outros mortos, inclusive, dizendo o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha como Jesus introduz essa conversa, ele dizendo assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se alguém chegar para você e falar assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, você vai prestar atenção no que ele vai falar depois. É uma introdução de impacto, não é mesmo, Alexandre? Pensa, alguém introduzindo uma conversa assim, se você estava distraído, você foca na hora. Você estava com a mão no bolso, você tira, junta aqui e fala, até baixo, pô. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então ele disse, portanto, essa palavra de transição e ligação, que liga o que foi dito antes com o que vem logo a seguir. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, a nossa vocação como igreja é fazer discípulos. É se conectar a pessoas. E o que é discípulo? O que é um discípulo? O que é o discipulado bíblico? Discipulado é uma maneira de cooperarmos para que Cristo seja formado no outro. É a nossa vocação de ser um caminho, de ser um instrumento de Deus, de ser uma ferramenta de Deus, para que Cristo seja moldado em alguém. Ah, pensou nisso, Júlio? Que coisa tremenda. Deus está dizendo, vão e façam discípulos. E ele começou isso dizendo, toda autoridade me foi dada. Ou seja, eu que mando no negócio aqui, eu sei o que esse mundo precisa. Eu sei o problema, eu sei a solução. Então, vão e façam discípulos. Fazer discípulos é um caminho de retorno para a nossa vocação original. Sabia disso? Fazer discípulo é cooperar com Deus para a manifestação da nova criação que Ele está estabelecendo. Queridos, a igreja não é um lugar que a gente vem, ou um ambiente, ou um grupo que a gente frequenta para ter um pouco de conforto para as nossas angústias, ainda que isso aconteça e acontece muito. Muito, nós vamos encontrar consolo, nós vamos encontrar cura, nós vamos encontrar apoio, solução, mas ser igreja é mais do que isso, é muito mais abrangente do que isso, é fazer parte do projeto de Deus para o estabelecimento da nova criação que Ele está realizando. Deus está manifestando, lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que a criação geme e a anseia com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você. Amém? Glória a Deus? Amém? Glória a Deus? Pregador de inverno. Amém? Lembra disso. Se dá um amém, você acorda, você esquenta um pouco. Então, é isso. Ser discípulo de Jesus é entender isso, mas também tem essa dimensão de que quando nós somos chamados para esse lugar de relacionamento, nós também recebemos, junto com essa honra, essa grande responsabilidade, fazer discípulos semelhantes a Jesus. Discipulado, o pastor Douglas Gonçalves fala isso, discipulado é o remédio divino para o pecado. Falei assim, não sei se é o remédio, mas pelo menos a injeção é. Você bota o remédio dentro da injeção e aplica, precisa
aplicar isso. É uma maneira de recebermos essa vida e uma maneira de compartilharmos. É vida na vida. Queridos, lá em Gênesis 3, tem o relato da queda do homem, do pecado. O homem, ele vivia uma perfeita relação com Deus, uma comunhão com Deus, um acesso livre, um relacionamento livre de filho, onde Deus todos os dias o visitava na viração do dia para fazer o que com ele? Discipular Adão. Deus era o discipulador de Adão. Então, quando Adão escolhe comer daquele fruto proibido, daquele fruto que estava lá, porque Adão era perfeitamente livre, tão livre que teve a opção de escolher se desconectar de Deus. Deus não impediu que ele fizesse isso. Deus o alertou, Deus comunicou claramente as consequências que isso poderia ter, mas não impediu, não restringiu na sua liberdade. Deixou a árvore lá. Então, primeira coisa que eu quero dizer, se você tem algum trauma ou ouviu sobre alguém, sobre uma relação de abuso espiritual, de pessoas que foram discipuladas, e você tem medo disso, amém, pode ser que isso tenha acontecido, talvez tenha acontecido com você, talvez tenha acontecido com alguém, mas discipulado não tem nada a ver com ninguém controlando a sua vida. Discipulado é uma decisão de duas pessoas, por livre e espontânea vontade, de estabelecer um relacionamento, cujo objetivo é que Cristo seja formado na vida de alguém, na vida do outro. Amém? Isso é discipulado. Esse é o modo de Deus fazer as coisas, esse é o caminho que Deus escolheu. Amém? É por isso que nós temos aqui na comunidade cristã AME, esse princípio, nós procuramos viabilizar o princípio do discipulado. Mas eu preciso dizer para você o seguinte, nem todas as coisas que nós fazemos, a gente pode confundir as ferramentas que nós usamos para viabilizar discipulado com o discipulado em si. Discipulado é um relacionamento, é uma jornada, e existem ferramentas necessárias para que isso aconteça. Por exemplo, nós temos aqui, para as pessoas que são discipuladas, um encontro quinzenal, né? A gente orienta para que ele seja um encontro onde haja oração, onde haja um compartilhar de vida, haja um compartilhar de coração, confissão de pecados. São ferramentas, mas não é essa 1 hora a cada 15 dias que resume em si mesmo o discipulado. Discipulado é esse princípio de vida, mas nós precisamos dar passos práticos para fazer isso acontecer. Dentro da nossa realidade urbana, onde nós temos distâncias enormes, rotinas diferentes, a gente precisa criar mecanismos, mas o discipulado não é algo que nós inventamos. Não é uma estratégia que alguma igreja inventou e nós copiamos. Discipulado é um princípio da palavra de Deus, é o método de Deus para formar filhos semelhantes a Jesus. Amém? E nós precisamos entender isso. A nossa vocação é relacional. Mas como isso acontece na prática? Se a raiz do pecado, da queda lá atrás, foi uma recusa de Adão de viver esse relacionamento, o discipulado é um chamado a nós retomarmos essa vocação. Então não é algo para alguns, é para todo cristão, é para todo filho entrar dentro dessa dimensão relacional de vida. Algumas pessoas fizeram uma pesquisa interessante a respeito, analisando os textos bíblicos do ministério de Jesus, e chegaram a uma porcentagem de como Jesus utilizava o seu tempo. E eles chegaram ao seguinte valor: Jesus gastou 66% do seu tempo discipulando os 12, e o restante para todas as outras demais coisas. Jesus utilizou 66% do seu tempo e investiu naqueles 12 homens. E com o que sobrou, ele fez todo o resto. Falou à multidão, conversou com os líderes religiosos, políticos, as coisas que ele precisou, família. Mas ele investiu 66% do seu tempo em discipulado. Amém? É por isso que nós vivemos discipulados. E por que às vezes a gente não consegue viver isso
que estando tão claro na Bíblia, nem todas as igrejas, nem todos os lugares têm isso como prioridade? Deixa eu te falar algo. Conceito equivocado de sucesso ministerial. Deixa eu explicar para você. Nós pensamos que ter sucesso ministerial é encher essa casa aqui de filhos. É bolarmos alguma estratégia, algum evento, algum culto, algum congresso, alguma ferramenta que a gente possa utilizar para encher esse lugar. O pastor Levi falou aqui na semana passada como é relativamente fácil enchermos todas essas cadeiras que estão vazias aqui. E nós, ao fazermos isso, a gente tem uma sensação de que isso é o ápice do sucesso ministerial, enchemos. E isso é muito bom, amém? Não estou falando contra, pelo contrário. Mas nós precisamos entender que sucesso ministerial, de que o verdadeiro êxito ministerial não começa por isso. Talvez ele tenha isso como uma consequência, mas sucesso ministerial não é gerarmos muitos filhos, e sim formarmos muitos pais. Amém? Deixa eu ilustrar isso para você. Imagine alguém vindo aqui e pedindo oportunidade, se a gente fosse desse modelo, né? Lembra? Quem participou de igreja que tinha oportunidade? Só mandava o bilhetinho. Ou bastante gente, eu me senti abraçado agora. Me senti tão velho, não é só eu. Né? Lembra disso, Rose? Não, Rose é muito jovem, não lembra disso. Então alguém pedindo oportunidade para contar um testemunho. Irmãos, aconteceu uma bênção essa semana em casa. Acordei de manhã, fui abrir a porta para ir para o trabalho. Tinham descarregado 300 crianças lá no meu quintal. Estava lá, todo mundo. Você ia começar a olhar para o irmão e falar assim, ele não está bem. Ele está contando isso como testemunho. 300, Dani. Coisa mais fofa. Amo crianças. Você também, né? Mas imagine 300 crianças colocadas lá no seu quintal e você agora de uma hora para outra tem que cuidar disso tudo, alimentar, trocar fralda. Gente, você não tem ninguém para te ajudar. O que é fofo no momento começa a virar uma tragédia no outro. Perde totalmente a graça, porque essas crianças vão estar correndo um sério risco de morte, de morrer, de sofrer, de se ferir. Imagine um monte de coisa ruim. Então, aquilo que parecia algo maravilhoso, 300 fofurices ali, de repente se torna um caos, porque não tem pais para cuidar dessas crianças. Então, sucesso ministerial é ter pelo menos 300 pais para cuidar dessas 300 crianças. Amém? Está me entendendo? É isso que é discipulado. Nós somos chamados a viver essa dimensão relacional. Entendemos que o Senhor nos chamou aqui para formar-nos como pais. Muitos filhos, esse ajuntamento de crianças, mas muitos pais é a garantia de uma continuidade de desenvolvimento. Quem está me entendendo, diga amém. Então você foi chamado para ser filho, nós seremos sempre filhos. Ninguém que se torna pai deixa de ser filho, amém? Nem todo filho é pai, mas todo pai é também filho. O óbvio precisa ser dito, né, Toninho? Então não se preocupe, não, mas eu estou amando tanto, estou gostando tanto de ser cuidado, de ser filho, eu nunca fui filho, eu sempre vivi uma mentalidade escrava e tal, não sei o que, agora eu encontrei o meu lugar, então não vou me mover porque eu estou gostando. Não, calma, todo pai continua sendo filho. A gente só deixa de ser filho quando a gente escolhe não usufruir deste lugar. Mas existe um privilégio, existe uma herança, existe uma vocação, existe uma alegria, existe um prazer diferenciado em sermos pais espirituais. E a gente pode começar sempre, querido, da onde a gente está. Eu tenho dito muito isso recentemente. Deus não começa conosco da onde nós deveríamos estar. Ele começa da onde nós, de fato, estamos. Amém? Deus não começa conosco da onde a gente deveria estar. Ele começa da onde nós de fato estamos. Ou seja, da onde nós estamos a gente pode dar um passo na direção do propósito, da vocação que Deus nos deu. O pastor Rick Warren, né, do livro
uma igreja com propósitos, também uma vida com propósito, ele diz o seguinte, que o sucesso de uma igreja, né, o que torna uma igreja relevante, não é a quantidade de pessoas que sentam nas cadeiras no culto de domingo apenas, mas é a quantidade de discípulos que são enviados na segunda-feira. Olha que tremendo isso. Então é maravilhoso estar aqui. É bom ver você aqui. Bom ver você aqui, Aldi. Sempre recebendo a gente com esse sorriso simpático ali na porta. Muito bom. Mas é maravilhoso saber também, Aldi, que com aquilo que Deus está derramando aqui, você está sendo enviado para segunda-feira para transmitir, para comunicar, para ser um pai na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família extensa. O sucesso de uma igreja não é só a quantidade de pessoas que sentam aqui no domingo, mas a quantidade de discípulos que são enviados na segunda-feira. Deus nos chamou para essa vocação. E é maravilhoso, querido, é maravilhoso. Acreditem, não estou aqui querendo convencer você a fazer parte de apenas de um grupo de serviço. Essa é a vida, eu tenho entregue a minha vida para isso. E eu não me arrependi nenhum dia de ter dado esse passo. Aquilo que torna uma igreja saudável, querido, não aparece nas fotos do Instagram. Sabe aquelas fotos bonitas assim, que tiram da gente aqui, né? Às vezes está ali, assim, às vezes está assim. Às vezes está assim. Às vezes está abrindo a boca. Enfim, tem de tudo, né? Essa eles excluem, a gente. Mas eles tiram. Eles tiram as fotos também, tá bom? Fique esperto. Tem uma frase que eu coloquei aqui do livro O Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Por quê? Não sei, só para impressionar você. Não, brincadeira, tem sentido. Aquilo que torna uma igreja saudável não é aquilo que aparece na foto. Às vezes alguém pode vir aqui, né, e ver o Lucas aqui cantando maravilhosamente bem, aqui ver essa banda, ver o áudio lá, ver a foto do áudio lá assim, bonita e tal, adorando, né, alguma coisa, fala assim, já sei, essa igreja é uma bênção por causa desse grupo de louvor, ou por causa... Ou imagine as pessoas veem uma foto e falam assim, o pastor está com uma blusa azul, e essa igreja é uma bênção, então deve ser a blusa azul do pastor. Estou usando um exemplo bem esdrúxulo aqui, porque aquilo que é essencial não aparece, não está exteriormente. Precisa chegar mais perto, precisa conectar com os relacionamentos, precisa perceber a dinâmica de como as pessoas convivem e como Deus tem se movido por meio desses vínculos para entender o que Deus e como Deus está fazendo aqui. Está entendendo? Eu tenho certeza que 100% ou quase 100% das pessoas que estão aqui vieram por meio de alguém. Eu sei que algumas pessoas, elas encontraram nossa igreja pela internet, procurou a internet, fechou o endereço, veio, conectou aqui. Aparentemente, essa pessoa não precisou de ninguém, mas primeiro, alguém fez aquele site, sabe? Alguém postou as coisas lá. Ele ouviu uma mensagem, ele não viu apenas uma placa, ele viu uma mensagem, se conectou com alguém. Quando chegou aqui, foi recebido. Por isso que quando a gente apresenta os visitantes, levanta dessa cadeira, abençoado, vai lá e abraça a pessoa. Porque isso não é demagogia nossa. Você está aqui por causa disso. Eu estou aqui por causa disso. Nós estamos aqui. É sempre por causa de relacionamento. Não, eu vim por causa de uma pessoa me convidou, mas aqui eu encontrei o fulano, fui apresentado a um discipulador e nós criamos esse vínculo, esse relacionamento e foi essencial para que eu estivesse aqui. É maravilhoso o encontro com Deus quando as pessoas estão contando testemunho e sempre tem alguém que diz assim, mas eu quero agradecer o Pepeu. Pepeu, obrigado, cara, você é uma bênção. Gente, aí todo mundo fica assim, quem que é esse Pepeu? Quem que é? É aquele rapaz bonito que está lá, ó, que toca essa guitarra aqui também. Mas, na verdade, o que o Pepeu faz de mais importante nessa casa, apesar de ser um excelente guitarrista, é que ele se conecta com pessoas, se relaciona
com pessoas. Só faz sentido ele tocar aqui a guitarra dele porque tem pessoas aqui, porque tem algo que ele precisa transmitir, comunicar através da vida dele. Isso é discipulado, amém? Discipulado é caminhar com alguém, discipulado é esse relacionamento que visa colaborar com a formação de Cristo na vida de alguém. Então Jesus fala assim, vocês vão fazer discípulos, amém? Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso privilégio. Ele fala como? É importante o como, né? O como é tão importante quanto o que, né? É importante entender o que bem, não ter dúvidas de que é isso que nos trouxe aqui, o que nos mantém aqui e é a nossa vocação. Conectar com pessoas, relacionamento, cuidar de pessoas, formar Cristo na vida de pessoas. Como? E Jesus diz assim, batizando-os, diga comigo, batizando-os. O que é batizar? O batismo é um símbolo de sepultamento. Amém? Sabia disso, né? Sepulta-se o velho homem para o nascimento de uma nova criatura, de um novo homem, para uma nova vida. Então, a gente tem esse nobre chamado de coveiro. A gente ajuda a sepultar o velho homem do nosso irmão. A gente ajuda a matar. E como isso? Confrontando em amor, mas com a verdade. Quando a gente começa a fazer essa transição, quando a Bíblia diz assim, porque Ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso fala dessa realidade espiritual. Mas como que isso acontece, gente? Convivência. A gente precisa desse ambiente de confronto com a verdade. De verdades que a gente às vezes nem imagina que existem. Então alguém vai ter que olhar para nós e vai ter que falar aquilo que a gente não vê. Vai ter que nos amar a ponto de dizer coisas que nós não estamos conseguindo ver em nós. E que talvez muita gente já viu, mas não teve amor o suficiente para dizer para a gente que está lá. Confronto com a verdade. Essa é uma das ferramentas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Relacionamento de autoridade, relacionamento de responsabilidade e relacionamento de fraternidade, de acolhimento. Ou seja, tudo que o Pai representa, que o Filho representa e que o Espírito representa. Como o pastor Levi ministrou aqui semana passada, ensiná-lo a ser rei, sacerdote e profeta sobre a sua própria vida. Ser rei, assumir responsabilidade de servir, sacerdote, de ministrar ao Senhor, de ter um coração compassivo, ter compaixão para com o seu irmão, e profeta, ouvir a Deus e seguir as direções de Deus agora. Agora eu não caminho mais conforme aponto o meu nariz, do jeito que manda o meu coração. Toda vez que você ver essa frase, siga o seu coração, lembre-se, embaixo tem a assinatura, Satanás. Siga o seu coração. Faça o que manda o seu coração. Vai por aí que você vai se lascar inteirinho. Talvez você já aconteceu. Talvez já aconteceu com você. Você já está aqui porque você chegou a essa constatação. Seguir o seu coração dá ruim. Agora você segue alguém, você segue Jesus, você segue o seu Salvador, o seu Redentor. Amém? Mas você faz isso por meio de um corpo, por meio de uma comunidade de fé, por meio de pessoas reais também, que estão ajudando você a sepultar a velha maneira de viver, para você entrar e fluir na nova maneira de viver, amém? Essa é o mandato do discipulado, sepultar. Relacionamento, eu falei um pouquinho sobre relacionamento superficial. Quando você não é íntimo de alguém, e recebe a pessoa na sua casa, aí você fica assim, ai, fica à vontade, ai, não repara a bagunça, ai, seja bem-vindo à minha humilde casa.
camarada mora lá no Alphaville, numa casa de 5 milhões. Daí ele fica assim, ai, desculpa. Ai, bota um banquete na mesa, assim, curitibano gosta, né? Chama a pessoa para tomar um café. A gente gosta, eu acho maravilhoso. A gente faz aquele café colonial. Ai, desculpa, a gente fez algo muito simples. É que foi muito de última hora, né? Relacionamento, né, João? Superficial. Ai, né, assim, ó. Aí a criança está fazendo birra, quebrando as coisas. Ai, desculpa, ele está com sono. Tá? Ele não está bem hoje. A criança, pá, batendo na cara do pai, pá, joga um copo de leite na cara da mãe. Ai, ele está com febre hoje. Superficialidade. A gente, né, fica querendo agradar, a gente fica assim, cheio de... Agora, você faz assim com seu irmão? Seu irmão, chega na tua casa lá. Senta aí, não sei o quê. Aí um já tira sarro do outro. Irmão tem sempre essas brincadeiras. Né? Eu vejo lá em casa, né? Os meninos sempre estão cutucando um outro, né? Porque eu sou o filho preferido. Você é adotado. Você não sei o quê. E fica essa zoeira o tempo inteiro, né? Ninguém faz isso com o irmão. E aí? O irmão chegou, cumprimentou. E aí, tudo bem? Pelo amor de Deus, que bafo é esse, irmão? Nem fica assim, não. Relacionamento de intimidade, alguém que tenha acesso ao seu coração para falar, tá errado, cara. Que isso? Fala, mano, você continuar falando assim com a sua esposa, cara, você nem percebeu, cara, na frente de todo mundo, você deu-lhe uma patada. Tá errado, mano. Não, mas não sei o quê, porque ela é muito chata, mano. Chata, mas... Você é um cavalo, mano. Tua esposa orou por um príncipe e veio só o cavalo? Tá... Ninguém, não tem, quando tem relacionamento, quando tem intimidade, querido, se você está numa igreja, se está num ambiente onde as pessoas só falam as coisas agradáveis para você, mano, não sei o quê. Eu brinquei aqui de manhã, né, a gente chega para os irmãos, né, hoje em dia é um desafio nessa questão de vestimenta e tal, graças a Deus a gente vive um ambiente de liberdade onde a gente não tem esse peso de religiosidade, mas mesmo assim tem limites, tem coerência, né? A gente chega para o irmão e fala assim, irmão, Deus é justo, né, irmão? Sim, mas por que você está me falando isso? Deus é justo, mas essa sua calça, misericórdia. Vigia, irmão, que isso? Como que você vai sair daí de dentro, mano? Amém? Discipulado tem que ter acesso, intimidade. Fala, mano, como está a tua vida financeira? Como que você está lidando com as finanças? O pastor Levi ministrou aqui uma palavra tremenda, né, sobre ofertas, sobre um coração. Mas, queridos, esses 20 anos aí de envolvido no ministério, eu constatei uma coisa. As pessoas têm mais facilidades de falar sobre a sua intimidade sexual do que falar sobre vida financeira. E olha que é um assunto, quando falar de intimidade, é algo muito sensível mesmo, que não deve ser falado com qualquer um. Para essa história de ficar se queixando aí dos seus problemas com os amigos lá da tua empresa, cara. Não, os caras ímpios lá não vão te dar bom conselho. Então, vigia, não é em qualquer lugar. Mas, ainda assim, eu percebo pessoas tendo mais liberdade de falar sobre esses assuntos do que a vida financeira. Mexe com segurança, mexe com senso de valor, princípios, heranças familiares, traumas de infância, ou seja, mexe com muita coisa, mas precisa mexer. São assuntos que alguém tem que dizer, cara, como que está isso? Como que você administra isso? Como que você sabe? Às vezes, estruturas de orgulho profundo, porque a gente fica assim, não, mas eu sou capaz de cuidar da minha vida, eu sei, eu sou inteligente, mas não é sobre inteligência.
São sobre bloqueios, às vezes são crenças que estão estabelecidas. Não é sobre a sua capacidade de somar 2 mais 2. É sobre a sua capacidade de acreditar em algumas verdades que a sua alma não foi preparada para acreditar. Quem está me entendendo? Diga amém. E discipulado é isso. Dar acesso a alguém que vai dizer assim, mano, eu sei que você é inteligente, mas por que as coisas não fecham? Vamos trabalhar junto? Vamos entender isso aí? Vamos orar sobre isso? Mas primeiro tem que ter transparência. Amém? Para sepultar. Segundo ponto diz assim, ensinando-os a guardar. Como que a gente ensina a guardar? Veja bem, ele não disse que era para ensinar os mandamentos. Ele disse que é para ensinar a guardar os mandamentos. Há uma diferença. Ensinar os mandamentos a gente faz com lousa, com slide, com vídeo. Ótimo. Tudo isso é bênção, amém? Nós podemos fazer isso. Mas ensinar a guardar se faz com vida, convivência. Olha, caminha comigo, veja como eu estou fazendo, veja os frutos daquilo que eu estou fazendo. Porque às vezes, querido, as pessoas só vão acreditar, como o pastor Levi bem ministrou, naquilo que você está dizendo sobre o princípio de oferta, quando elas verem os frutos disso na sua vida, e não o argumento que você disse para elas. O argumento se soma com os frutos e gera uma convicção. Isso é discipulado. Quem fala na sua vida? Quem é sincero com você? Ou você se cerca só de pessoas que falam o que você quer ouvir? Como você cuida das pessoas também? Como você espera transformá-las em mais semelhantes a Cristo? Falando o que elas querem ouvir? Não, é amando-as o bastante para dizer o que elas precisam ouvir, ao invés daquilo que elas só querem ouvir. Por isso, querido, ser igreja é maravilhoso, mas não é para qualquer um. Não é para gente que só quer consumir, para vir aqui e falar assim, hoje o culto estava bom, o louvor estava bom. Quando você pensa assim, não é que não tenha necessidade de estar bom, mas a questão é, você está aqui para fazer parte e não para avaliar um produto que está sendo oferecido. É pouco demais. Amém? Entenda isso. Não é uma crítica ou uma censura. Amém? Nós estamos em família. Glória a Deus. É pouco demais. Deus quer que você viva mais. Querido, porque quando nós fazemos parte, a nossa alegria multiplica também. Quando a gente deixa de buscar algo de forma egoísta, nós podemos desfrutar algo muito maior do que aquilo que a gente buscava. Quando a gente se decide cuidar de outros, ensinar outros a guardar através da nossa vida, a gente se torna pai. Querido, eu estava falando aqui, no final da mensagem da manhã, a diaconisa Dai, a diaconisa aqui, a Dai do Walter, veio falar comigo. Quem sabe que a Dai é psicóloga? Quem não sabia que ela é psicóloga? É uma baita de uma psicóloga. Baita de uma psicóloga. E ela veio compartilhar comigo. Falou, pastor, sabia que eu queria compartilhar com você, existe uma área do estudo da psicologia que analisa, ao invés de analisar o homem para entender o seu entorno, o seu contexto, faz o contrário, analisa o contexto para entender o homem. Eu falei assim, diga-me mais, eu não estava entendendo nada, mas diga-me mais. Ela falou assim, não, esse princípio que o pastor falou, sobre ser pais, ser o parâmetro de sucesso, é tudo que esse estudo diz, que quando um ser vivo, um homem, ou mesmo um animal, ele reproduz, isso não significa que ele chegou no ápice da sua maturidade. Mas quando o filho dele é capaz de se reproduzir,
É aí que ele chegou no ápice da sua maturidade. Ela falou assim, isso explica por que os avós curtem mais os netos do que os pais e os filhos. Porque os avós estão vivendo... Tem avô aqui? Alguém é avô aqui já? Olha, glória a Deus pela sua vida. Os avós curtem demais, porque o filho que você gerou chegou na capacidade de se reproduzir. E aí, a gente ficou aqui conversando e falou assim, é verdade, porque nós, querido, se você for bem sincero, a gente lida com algumas coisas por causa do pecado. A gente vai crescendo, a gente quer que as pessoas, ao nosso redor, elas avancem, elas progridam. Mas às vezes a gente lida assim, a gente quer que elas progridam, mas não mais do que nós. Você quer que as pessoas, elas se realizem, tenham experiências novas, mas se ela tiver uma experiência que você ainda não teve, você começa a ficar incomodado. Puxa vida, tudo dá certo pro camarada. Estou feliz por ele, mas lá dentro assim está assim. Desculpa, gente, é só eu, querido, com isso, vocês não. Não, mas a gente às vezes passa, né? Por isso a gente quer que as coisas aconteçam, mas tem esse sentimento de ainda às vezes de uma competição, de uma comparação. Mas você percebeu que com o filho, quando a pessoa é minimamente saudável da cabeça, não é assim? A gente quer que os nossos filhos sejam melhores do que nós. A gente se alegra quando os nossos filhos têm experiências mais profundas do que nós. Quando eles alcançam coisas que a gente não alcançou. Mas a gente fica feliz com isso. Tem uma alegria genuína. Não é algo... Às vezes com as outras pessoas ainda é uma alegria meio que dividida. A gente fica meio alegre e meio mexido. Mas quando é com o filho, a gente se alegra genuinamente. Eu chamo isso de ecos do Jardim do Éden. É uma lembrança do que é uma vida no princípio do discipulado. Querido, você já parou para pensar que o nível de alegria e realização que Deus quer levar você a viver é infinitamente maior do que aquilo que você tem experimentado? Porque se você ver as pessoas como filhos espirituais, cada conquista dela gerará uma alegria genuína e incomparável no seu coração. Amém? Discipulado é isso, ensinar a guardar, ensinar a receber aquilo, e você poder desfrutar de cada conquista do outro como sua, porque de fato vai ser sua. Parou para pensar nisso? Só num ambiente, querido, e não tem outra forma da gente chegar neste lugar, senão pelo princípio do discipulado. Senão por essa via do discipulado. E por último, querido, há uma promessa de Deus para nós, se a gente trilhar esse caminho. Jesus disse assim, olha, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha, presta atenção, a gente às vezes pega esse texto isolado e fala assim, a palavra de Deus garante que Jesus vai estar comigo sempre, porque ela diz, ela é imutável, não erra, não muda, Jesus vai estar sempre comigo. Queridos, é verdade, mas Jesus falou isso dentro de um contexto. Ele disse, façam discípulos, batizando-os, ensinando-os, e então, eis que eu vou estar com você. Ou seja, Jesus garante a presença dele para quem está envolvido em amar o que ele ama. A promessa de Jesus, o ministério de louvor já pode vindo já. A promessa de Jesus de estar conosco. Querido, não se atemorize, não se acanhe, não se amedronte pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Calma. Na jornada nós vamos aprendendo. Na jornada nós vamos recebendo uns dos outros. Talvez hoje você fale assim, eu não sei nem por onde começar. Jesus começa conosco da onde a gente está
e não da onde a gente acha que deveria estar. Então, fique tranquilo. Se você colocar a mão nesse arado, Ele vai colocar a mão junto com você, amém? Se você olhar nessa direção, se você assumir essa responsabilidade, Ele vai colocar a mão junto com você. Ele garante a presença. Ele está manifestando uma nova criação. E Ele nos chamou a fazer parte disso. Ele nos chamou a fazer parte disso. E eu estou muito, muito empolgado com isso. Eu espero que você também. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. E ouça a voz de Jesus chamando o seu nome. Você pode pensar que você um dia escolheu porque você precisava muito, ou porque alguém simplesmente te convidou, mas através do convite de alguém, Jesus chamou o seu nome. Assim como Ele andando por aquelas terras da Palestina, chamou o nome de 12 homens, Ele simplesmente os chamou, e eles foram. Você não está aqui certamente por causa de mim. Eu não teria o poder, esse poder de convencimento. Jesus chamou o seu nome. E Ele te chamou para estar com Ele. Fique os seus olhos fechados e preste atenção. Ele te chamou para estar com Ele. Ele te chamou para estar junto dEle. Esse lugar é o que o seu coração sempre desejou. Nós cantamos a canção aqui que diz: Tu és o que a minha alma sempre desejou. Tu és. Ele é a resposta que você sempre precisou. A resposta à pergunta que você sempre fez, mesmo quando não sabia. Ele te chamou para isso, para estar com Ele, para conhecê-lo, para ser plenamente conhecido por Ele. E Ele te chamou também para, através da sua vida, chamar e bradar o nome de muitos outros que precisam estar com Ele também. E Ele nos deu o seu Espírito, que está nos ensinando todas as coisas, está nos capacitando a sermos esses porta-vozes. Não se preocupe, Ele está em você e te ensinará todas as coisas. Te ensinará por meio do corpo, te ensinará por meio das Escrituras, te ensinará por meio das palavras, tudo que você precisa saber para ser um discípulo, para chamar outros a também serem discípulos de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção aqui, deixe o seu coração se acender, deixe o seu coração se aquecer com esse chamado. Essa é a nossa vocação. Chamado para. Lugar, tu és real.
entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás. O Espírito Santo toca o meu coração de que existem entregas totais que precisam ser feitas. Se você está aqui hoje e essa palavra tocou no seu coração e você
sentiu e ouviu a voz de Jesus chamando o seu nome para estar com Ele, você ainda não tinha tomado essa decisão de caminhar, de estar junto, de se tornar um discípulo de Jesus. Onde você estiver, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Se você hoje quer se tornar um discípulo de Jesus, levante a sua mão. Amém. Mais alguém? Amém. Aleluia. Mais alguém? Você está ouvindo a voz de Jesus chamar o seu nome. Onde você estiver, levante a sua mão e eu quero orar com você. Amém. O segundo chamado é se você entende que você estava acompanhando de longe, você ainda não tinha entendido ou ainda havia medos no seu coração de chegar mais perto, mas hoje Ele trouxe luz ao seu coração e você entende que há um lugar mais profundo para você. Há um lugar mais profundo. Dê um sinal com a sua mão, eu também quero orar para você. Onde você estiver. Há um lugar mais profundo em Deus. Há um lugar mais perto. Quando o Senhor falou com Moisés, Ele disse, quando Moisés pediu para ver a face do Senhor, Ele disse, Moisés, eu te colocarei num lugar junto a mim, na fenda da rocha. A rocha é Cristo. A fenda é o sacrifício, Ele foi partido, Ele foi ferido para que nós pudéssemos ser incluídos nele. Ele disse, há um lugar junto a mim na fenda da rocha, eu te ocultarei ali e te cobrirei com a minha mão. Se você quer viver uma experiência mais profunda no Senhor, amém. Você que levantou sua mão tomando essa decisão por Cristo, vem até aqui à frente. Vem aqui. Vem aqui já. Tu és real. Vem aqui no meio. Vai lá, gente. Ora com ela. Vou me entregar. Vem aqui orar com ela. Totalmente. Feche os seus olhos. Aleluia. Sim, Jesus. Recebe, Teu Senhor. toque. Recebe. Abriu os olhos. Recebe essas filhas do Senhor. Coração. Incluídas em Ti, Senhor. Enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor.
se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo amor tão grande com que nos amou, nos chamando, nos tornando filhos em Cristo Jesus. Nós queremos, Senhor, continuar crescendo no seu Espírito e chegarmos, Senhor, a este lugar de paternidade, onde nós nos assemelhamos a Ti, que nos chamou deste lugar de orfandade para um lugar de filiação, mas também para um lugar de paternidade, de desfrutar, de experimentar a alegria que o Senhor sente em nos amar. Nós te louvamos pelo que o Senhor está fazendo nessa casa. Nós te louvamos pelos muitos filhos que chegarão, mas eu te louvo, Pai, pelos pais que estão aqui hoje. Decidiram crescer para este lugar de paz, para acolher outros assim como foram acolhidos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus. E nós queremos abraçar a alegria, a gratidão, o privilégio de sermos parte disso tudo. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a orientação preciosa do Espírito esteja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, sua casa e família.